Olá! Maltratar animais é crime e pode levar à prisão. A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Proteção ao Turista está pronta para combater este crime e ajudar a dar uma vida melhor aos animais resgatados. Para falar do projeto DECAT em Ação, convidamos o delegado titular da DECAT, Dr. Maércio Alves Barbosa. Dr. Maércio, que prazer ter o senhor mais uma vez aqui no nosso programa Segurança em Pauta. Prazer é todo meu. Uma importante linha de atuação é o combate aos maus tratos de animais, né, doutor? Como que é feito esse trabalho? O crime de maus tratos, tem uma grande demanda na delegacia. Essa demanda ficou ainda maior ultimamente em razão da elevação da pena para o delito de maus tratos no caso de cães e gatos. Diante disso, diante dessa urgência que o crime exige, nós tivemos que adotar algumas medidas no sentido de diminuir o tempo resposta entre a denúncia e o comparecimento da equipe ao local para o atendimento. O tempo resposta entre a denúncia e o atendimento. E tem dado resultado, nós estamos conseguindo fazer esse trabalho de uma maneira célere e com isso estamos tendo um bom resultado no sentido de coibir, no sentido de conscientizar também as pessoas acerca desse delito. No ano passado, doutor, vocês tiveram bons resultados. Qual o balanço que o senhor faz de 2020? Então, 2020, até 29 de setembro de 2020, nós lidávamos, no caso dos maus tratos, com uma legislação que eu diria, no ponto de vista da penalidade, ultrapassada. Que é a penalidade de 3 meses a 1 ano, que ainda vigora para os casos dos outros animais, exceto cães e gatos, que a pena elevou para 2 a 5 anos. Então, nós tínhamos, assim, digamos, o impacto era menor, no sentido da repressão. Com o advento da nova legislação, da nova penalidade, nós vimos que arrefeceu mais, inclusive, o trabalho, né, o resultado das pessoas, a satisfação das pessoas com o trabalho da polícia, porque antes era difícil, era um TCO, era um crime de menor potencial ofensivo, e não se via muito na prática se materializar ali a punição, digamos, a repressão. Com o advento da nova legislação, isso se tornou mais visível à população, e isso incrementou as denúncias, né, aumentou, as pessoas passaram a ver que tinha a ressonância do trabalho, das denúncias que elas faziam, e isso foi um ciclo, né, que redundou em aumentos. Nós tivemos cerca de 200 inquéritos policiais instaurados em 200 termos circunstanciais de ocorrência, que na época era termo circunstancial de ocorrência em relação a maus tratos, né, no ano de 2020. Já no final do ano, a partir de outubro, tivemos 6 inquéritos policiais instaurados e uma autuação em flagrante. Em comparação com o primeiro trimestre de 2021, esses números ficaram bem pequenos, porque em 2021 já foram duas autuações em flagrante por crime de maus tratos e 35 inquéritos instaurados. Então, essa demanda vem crescendo muito. Em 2020 foi interessante para se firmar certos conceitos, certos procedimentos, protocolos que nós vínhamos pensando e implantamos para atendimento dessa ocorrência de maus tratos. E 2021, esperamos aí que tudo está caminhando bem no sentido de esses protocolos, essas formas de atendimento pensado em 2020, nós estamos colocando em prática agora em 2021 e os resultados, graças a Deus, estão ocorrendo. E não só os cachorros e os gatos, né, doutor, são vítimas de maus tratos, né? Exatamente. A legislação, a nova legislação, né, no que tange a penalidade, apenas trouxe esse benefício, digamos, esse aumento, essa elevação da pena para crimes praticados contra cães e gatos. Nós entendemos que é um primeiro passo, né, que a tendência é que novas alterações legislativas ocorram e contemple também uma penalidade maior para outros animais, porque a mesma conduta que os cães, que os gatos sofrem de maus tratos, de abandono, sofrem inflição de dor, enfim, os cavalos, os demais animais, né, também sofrem.
E então nós esperamos que a legislação evolua também em relação aos demais animais e que no final, aí, dentro de de algum tempo, todos estejam contemplados, né, por essa nova forma essa nova visão legislativa em face dos crimes de maus-tratos. Nós atendemos várias situações, tem papagaios sobre maus-tratos, que inclusive arrancam todas as penas, ficam presos, né? Arrancam penas do corpo, por aquele ambiente de confinamento. Então, assim, animais como cavalos, né? Diversos outros aí, tanto aves quanto os animais comuns, acontece esse tipo de situação. E como que é feito o resgate, doutor? Explica um pouquinho para a gente. Então, o resgate, no caso dos maus-tratos, vamos falar em questão dos cães e dos gatos, Sim. Que são os as situações que mais chegam na delegacia. O resgate, ele tende a ser a última medida que nós adotamos. Por quê? Nós recebemos diversas denúncias mensalmente na delegacia, todas elas são vistas, são verificadas, são contempladas com ordem de serviço. O investigador, a equipe vai ao local, verifica, o delegado às vezes vai também, porque em alguns casos. O que acontece? Essas denúncias, elas são verificadas e muitas vezes é caso de tirar o animal do ambiente quando ele se encontra e às vezes não. Nós adotamos o procedimento de tentar buscar conscientizar o tutor, naqueles casos que nós verificamos que isso é possível, é viável, no sentido de compeli-lo a permanecer com os animais e, doravante, passar a cuidar desses animais de maneira adequada. Se falta algum tipo de adequação, nós, a delegacia, juntamente com os órgãos, o CCZ, que é um órgão muito atuante, né, que tem os procedimentos, o padrão de como devem ser esses ambientes, os diversos animais, orienta também. E aí nós damos prazo para essa pessoa se adequar e nós temos visto que quase na totalidade desses casos que nós vislumbramos a possibilidade de adequação, as pessoas estão se adequando. E aí então nós optamos por esse animal permanecer na posse do tutor. Por quê? É mais fácil, ele já está com o animal, é só uma questão às vezes de conscientização mesmo. Sim. Sem prejuízo de ele responder pela conduta praticada até então. Então, se tem uma situação constatada de maus-tratos ali, ele vai responder a inquérito policial, vai ser indiciado, se for o caso, só que aí nós vislumbrando a possibilidade de ele continuar com esses animais, que ele tem condição de continuar com esse animal e de doravante cuidar desse animal, então ele assina um termo de compromisso, de responsabilidade, e a gente começa a fazer um monitoramento junto com outros órgãos parceiros também, no sentido de verificar se realmente está sendo cumprido esses protocolos que foram passados a ele, as adequações foram feitas, e nós temos visto que isso tem dado certo. Que bom. Mas o resgate, propriamente dito, você está me dizendo, quando ele ocorre? Ele ocorre quando nós vislumbramos que é impossível manter o animal na posse do tutor. E são vários casos. Sim. São vários casos. Aí, nesse caso, nós nos valemos dos órgãos, né, parceiros, como eu disse, CCZ, a própria Guarda Municipal, a própria PMA, que tem os veículos adequados, o treinamento ali para retirada desses animais e transporte desses animais. E nós buscamos, antigamente, o que acontecia? Esses animais eram retirados e encaminhados para o CCZ. O que nós estamos buscando agora é viabilizar, e até com o apoio do CCZ também, nesse sentido, viabilizar lar temporário para esses animais, né? Através das ONGs, através do próprio denunciante, muitas vezes, que ele se prontifica a ficar com o animal durante o tempo do inquérito, do processo criminal. E isso tem dado certo, e temos conseguido bastante sucesso nesse sentido, de evitar que os animais sejam levados, muitas vezes, para... Aqui na capital nós não temos um local adequado para recepção, um local público adequado. Existe o CCZ, então, que gera uma demanda também muito grande para esse órgão. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido de evitar encaminhar o animal para esse local e que ele fique com um lar temporário, com uma pessoa que vai cuidar melhor durante o tempo do inquérito. E, doutor, todos os animais resgatados são recuperados? Esses animais, depende de cada caso, é um caso, né? Tem animal que eventualmente vem a óbito, né? Já teve alguns casos, vem a óbito. Tem animais que ficam com sequelas, mas grande parte são aqueles animais que estão com ferimentos, estão com
às vezes com muito carrapato, com desnutridos, né? Esses animais, em grande parte, a maioria, são recuperados através de remédios, de tratamento médico veterinário, de alimentação adequada, do próprio carinho que recebe nesses locais para onde eles são destinados, esses lares temporários, as pessoas abraçam esses animais. Isso tudo é um conjunto que faz com que eles recuperem. Então, nós temos até lá uma grade lá do antes e depois, né? Que mostra o animal resgatado, a época que ele foi resgatado, e posteriormente, depois de 3, 4 meses, o animal parece outro. Então, são vários casos nesse sentido. Então, aqueles animais que a gente consegue, a denúncia chega a tempo, a polícia consegue ir ao local, identificar rápido e encaminhar, fazer os encaminhamentos corretos, ele se recupera sim. Mas, infelizmente, tem aquela pequena parcela que já está tão debilitada, às vezes a denúncia veio tarde e o animal já não resiste, né? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais com o delegado titular da DECAT, o Dr. Maércio Alves Barbosa. De volta com Segurança em Pauta, hoje falando do projeto DECAT em Ação com o delegado titular Dr. Maércio Alves Barbosa. Doutor, para o trabalho não acabar no resgate, vocês resolveram criar o DECAT em Ação. Isso. O que é esse projeto? Tá.
Então, o resgate, o trabalho da Polícia Civil, é bom a gente explicar que ele vai a identificação da autoria na materialidade do crime, né? Então, a gente vai num local, identifica o autor do crime, é uma constatação de maus-tratos, faz a perícia, faz os levantamentos todos, indiciamos tudo, é o nosso trabalho. Só que nós não podíamos fechar os olhos para a situação do animal, porque tem a fase crime, beleza, fechou, fizemos o levantamento, autoria, materialidade, mas e o pós-crime? E esse animal? Diferente da droga, diferente do carro, diferente da arma que fica no armário, que fica no depósito, Sim. O animal não dá para você colocar num depósito ali, ele precisa de alimentação, ele precisa de carinho, ele precisa de tratamento, de cuidado médico, ele precisa de todo um aparato aí de atenção que faz com que esses casos sejam diferentes. Então, foi-se pensando nesse sentido, de nós criarmos esses laços aí com as protetoras de animais, com as 9 ONGs que existem em Campo Grande, de modo a criar esse projeto no sentido de ter um cadastro de pessoas interessadas em buscar pessoas interessadas em fornecer lar temporário para que esses animais que tivessem que ser resgatados, porque a política vamos manter com o tutor e fazê-lo se adequar, mas há casos que não há essa possibilidade. Então, nesses casos, o animal é retirado e a gente busca, então, divulgar essa ideia para que as pessoas entrem em contato com a delegacia, se cadastrem no sentido de serem ofertantes de lar temporário. Ou até, também, um outro cadastro que é de pessoas interessadas em adoção dos animais. E o resultado foi que somente nesses últimos 5 meses aí, que entrou começamos a trabalhar dessa maneira na delegacia, o projeto TECAT em ação, já foram 420 animais atendidos nesse sentido. Tanto para lar temporário, para adoção, quanto também para o atendimento, de viabilização de atendimento médico, de repente, né? Sim. Através de que a pessoa não tem condições e está numa situação de maus tratos ali, a pessoa vai responder criminalmente, mas o animal precisa ser encaminhado para alguma clínica. Então, a gente tenta viabilizar essa forma de atendimento, e tem dado certo. E, doutor, vocês contam com a ajuda de ONGs para tratar e arrumar lares para os cachorros, animais resgatados. Como que é esse apoio? Então, as ONGs, elas sempre fizeram esse papel, né, que caberia, digamos, ao Estado, ao poder público. As ONGs, de maneira, assim, voluntária, às vezes com sacrifícios pessoais e financeiros dessas pessoas envolvidas, mas pelo amor que elas têm aos animais, elas se dedicam a recolher, a acolher, a viabilizar tratamento, enfim. Então, nós vimos que tínhamos que trabalhar agregá-las, né? E nós, inclusive, temos um grupo, né, da delegacia que congrega todas as pessoas, as ONGs, e outras pessoas também que são chamados protetores animais, e junto com eles, em conjunto, né, a gente troca ideias, a gente atua no sentido de viabilizar a questão do atendimento, a questão do encaminhamento, da adoção e encaminhamento para a temporada dos animais. E, doutor, como que faz para ser voluntário nesse projeto lindo DECAT em Ação? Tá. A pessoa deve entrar em contato com a delegacia, né, se manifestar, né, nesse sentido, e ali vai ser feito um cadastro, a pessoa vai apresentar seus documentos, né, documento de identificação, identidade, comprovante de endereço, é feito esse cadastro. Logicamente que a gente deixa bem claro que é necessário que a pessoa tenha condições, além da vontade, além do desejo de contribuir, né, tenha também condições materiais para arcar com os custos, porque os animais, eles geram custos. Sim. Né? Alimentação, então assim, a gente deixa bem claro isso. Vacina, né? Vacina, alimentação, até também o passeio, né? Tem que dedicar, além do recurso financeiro, dedicar também um pouco de tempo para o animal. Doutor, depois de adotado, vocês continuam a acompanhar esses animais, tanto cachorro como gato, qualquer outro tipo de animal? Exatamente, por um tempo, né? Lógico que a pessoa que adota, ela assina um termo, né, de responsabilidade, quando se trata de inquérito policial, ela assina também um auto de recebimento, que é um documento formal do inquérito policial, e também um termo de adoção que a gente elabora. Então, a pessoa ali tem todas as obrigações, né, que ela tem que cumprir, né?
Mas, mesmo assim, tem essa preocupação. A delegacia, através do setor de combate a maus tratos, ela acompanha. E hoje não é difícil fazer esse monitoramento. Hoje nós temos o quê? Temos celulares, é possível a pessoa fazer um vídeo, encaminhar. Então a gente solicita, o setor competente solicita fotos, solicita vídeos desse animal, do ambiente em que ele se encontra, sem prejuízo das visitas físicas, né? Mas tem todo esse tipo de acompanhamento, esse monitoramento, esse acompanhamento, tanto através, né, online, vamos dizer assim, quanto também a presença física da equipe no local para verificar a situação. E doutor, o que foi a campanha Dezembro Verde? Foi uma ação para conscientização da população, com entrega de panfletos e algumas outras souvenirs ali para as pessoas ali que passavam, de modo a despertar a discussão, despertar o cidadão para pensar a respeito do tema. Porque o que a gente vê muito, infelizmente, é algo que muito presente, né? É que as pessoas, elas se surpreendem, às vezes, quando são abordadas em razão de uma denúncia que foi recebida na delegacia, que a equipe vai ao local, ela se surpreende e, para ela, aquela situação que realmente é maus tratos, né? Pelo que diz a lei, pelo que o nosso entendimento lá na delegacia, ela se surpreende dizendo que não acredita que aquilo possa constituir maus tratos. Então, a gente percebe que é uma falta realmente de conscientização. E aí a gente tem que voltar no tempo, né? É cultural. Trabalhar isso. Porque para compreender que às vezes não apenas a legislação mais forte vai vencer isso. Nós temos que trabalhar, por isso que é importante divulgação, né? Campanhas como Dezembro Verde, e não só o Dezembro Verde, mas também em outros períodos do ano. Nós fizemos essa campanha em dezembro, mas nós também pretendemos fazer em outros períodos do ano para manter acesa essa chama aí da conscientização. E doutor, qual a importância de eventos como esse que a gente acabou de ver, realizado na Delegacia Geral? É muito importante, porque assim, a DECAT é uma delegacia, uma unidade policial da capital. Ela tem atribuição estadual, circunscrição em todo o estado. Contudo, em razão dos seus recursos físicos, materiais, né, e humanos, ela não consegue ter essa abrangência em todos os municípios do estado, logicamente. Então, nós entendemos assim que, embora seja uma delegacia que lide diretamente com essa questão, as demais unidades do estado, dos municípios, elas também têm que ter a mesma conduta, a mesma postura. As autoridades policiais, os investigadores, os escrivães, os funcionários, também devem ter essa mesma preocupação em combater o crime de maus tratos. Porque a polícia é una, né? A polícia, ela é única, não é uma unidade ou outra, um trabalho conjunto. Então não adianta nada a capital, a delegacia atuante no crime. Isso no interior nós não tivemos a mesma coisa. Então essas campanhas, elas são muito importantes para conscientizar, inclusive, o público interno, né? Os nossos policiais, de maneira geral, nossos delegados, os nossos investigadores, nossos escrivães, para que quando cheguem essas denúncias lá no interior, na sua delegacia, eles também priorizem e saibam e tenham a consciência de que esse atendimento ele é crucial, não apenas para salvar a vida do animal, para dar dignidade ao animal, mas também a questão dos maus tratos, ela atinge diretamente o bem-estar humano. Então, além da questão do animal sofrer o efeito daquela conduta, o ser humano que é obrigado a vislumbrar, a visualizar aquilo, a conviver com aquilo, também sofre. Então, assim, a necessidade de combate ao maus tratos, ela então, dupla, né, nesse sentido. Tanto para proteger o animal, para dar dignidade ao animal, tanto para proteger o ser humano de ter que presenciar cenas grotescas que fazem mal à própria evolução pessoal e da sociedade. Doutor, eu queria que o senhor contasse um caso marcante. Foi um caso que eu achei que, assim, ao longo do tempo, as coisas que vão ficando mais presentes na memória é que a gente entende como mais importante, né? Então, mais marcante, quer dizer, mais importante não. Mais marcante. Então, sempre que alguém me faz essa pergunta, eu venho à mente essas cenas, que foi um atendimento que até eu fui no local junto com investigadores de polícia, né? Nós recebemos uma denúncia, acho que eram 2 horas da tarde. Quando foi 4 horas da tarde, 4h30, 5 horas, nós chegamos no local,
os animais já estavam mortos. Que era uma senhora que possuía uma cachorra, e a cachorra deu cria, 5 cachorrinhos, 5 animais. E ela deixou, não sei se de propósito ou por negligência, deixou esses animais numa caixa de papelão expostos no sol. Eu acho que talvez com a intenção. Eles desidrataram, morreram em 3 horas expostos no sol escaldante. Eles morreram. A pessoa denunciou, nós fomos no local, chegamos no local, tinha acabado de morrer. Aí fizemos perícia, inclusive, do local, né? Naquela época, o crime ainda, a pena era de 3 meses a 1 ano. Então, não pudemos impor a ela a prisão em flagrante. Mas era um caso, assim, de flagrância evidente, né? Isso marcou porque a gente chegou os animaizinhos caídos, mortos ali, né? Todos sangrando, enfim. Então, foi uma cena bem... Não é um fato, agora um fato marcante, feliz, né? Digamos assim, com um final feliz, seria o resgate do cachorro Sansão, né? Que acabou se tornando aí um símbolo da questão dos do combate aos maus tratos, né? Virou mascote da delegacia. Ele é hoje uma personalidade do meio policial. E ele estava num ambiente totalmente inóspito, sujo, degradado. Foi abandonado pelo seu tutor, que mudou-se, foi embora, largou o animal dentro de casa e sempre tem, né, as pessoas do bem, né, graças às pessoas próximas ali da região que viram essa situação, ouviam o cachorro, as pessoas começaram a dar comida, dar água e acionaram a delegacia. Os policiais foram ao local, viram o animal naquela situação, instauramos inquérito, indiciamos já o indivíduo, enfim. E o cachorro foi resgatado, foi levado para a delegacia e acabou caindo nas graças dos policiais ali, está convivendo hoje na delegacia. Né? Uma história triste pode acabar feliz, pode, né, acabar feliz. No caso dele, foi uma história bem feliz. E de vários outros também, Sim, que foram resgatados aí, hoje estão bem acolhidos, enfim, né, e bem tratados. E infelizmente não é a sorte, o destino de todos, mas naquilo que é possível a delegacia atuar, nós estamos fazendo. Então, não podemos salvar o mundo, mas podemos fazer uma diferença em alguns casos, a nossa parte. Doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a população. É preciso que as pessoas tenham consciência de que a agressão, o descaso, maus tratos em relação ao animal, como eu disse há pouco, não atinge apenas o animal em si, né, que é o objeto material daquela conduta, mas atinge, em última análise, o ser humano, né, as pessoas em geral. Isso não contribui para a formação moral e ética das crianças, dos adolescentes, não é bom exemplo. Então, os adultos devem refletir para passar para os seus filhos, né, para as pessoas do seu convívio, esses ideais aí de conviver com o meio ambiente, de ter uma ação proativa para um meio ambiente saudável, que envolve, dentre essas ações, o bom cuidado com os animais, os bons tratos aos animais, né? Então, essa é a reflexão que a gente deixa, porque não é uma coisa, como eu disse, que atinge apenas o animal em si, mas atinge também, não contribui negativamente para a evolução da sociedade e para a dignidade da pessoa humana. Doutor, parabéns pelo seu trabalho e toda a sua equipe, né? Vocês estão de parabéns, é um trabalho lindo. E, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui, doutor. Obrigado a você, é sempre um prazer estar aqui no Segurança em Pauta. Obrigada. O Segurança em Pauta vai ficando por aqui. Mande seus comentários, suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais. Acompanhe também o trabalho da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima.